Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vou esperar a galera aí entrando aí. Hoje vou falar um assunto com vocês bem polêmico. Esse assunto nada mais, nada menos que é fundo de clareamento, trazendo uma modelo aqui ao vivo para vocês identificarem junto comigo vários fundos de clareamento e também várias dificuldades que a gente encontra aí no nosso dia a dia de salão. Então, hoje eu tô com uma cliente aqui, arteira, aquela que disse pra mim assim: nossa, Simone, já mudei e fiz de tudo no meu cabelo, inclusive tá querendo fazer outra mudança. Então, assim, é um cabelo realmente dia a dia de salão. E o que eu vejo muito é que a gente acaba tendo muita dificuldade quando a gente tem assim, ó, vários fundos de clareamento no mesmo cabelo. E aí? Já parou pra pensar? Quando chega uma cliente dessa, uma cliente com esse tipo de cabelo e fala: quero mudar, por onde começar? Como resolver essas várias quantidades de cores? Então esperar a galera entrar, porque eu sei que é um assunto que traz muita polêmica, tem bastante dificuldade dentro do salão. Confesso assim que muitas das vezes a cliente chega no salão, a gente sempre fala assim: vamos conversar? Então tô esperando a galera entrar pra gente começar aí, dar continuidade no assunto. Vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou Simone Santana. A minha especialização é colorista, sou colorista há mais ou menos aí há uma década, então tô ficando bem velhinha. É uma das coisas que eu sempre me dediquei, gosto muito do mundo das cores, da magia das cores, né? E eu acho que isso é muito legal, pra mim é um desafio, sempre quando eu pego um cabelo assim que tem vários fundos de clareamento, é muito bacana, porque é muito desafiador você parar pra pensar e colocar realmente em prática todo aquele conhecimento, né? Eu trabalho, então, como eu falei, há uma década no mercado da beleza. Meu forte é colorimetria, então assim, sou colorista, é o que eu amo fazer, sempre me dediquei e dedico muito em aprender sobre as cores, sobre o universo das cores. E o que eu fiz durante esses 10 anos de carreira? Eu comecei a buscar meios mais fáceis, mais simplificados. Fiz muito curso, perdi a conta de quantos cursos eu já fui, e eu identificava algumas coisas nesse curso que eu falava assim: será que se eu fosse por um caminho? Porque sabe o que acontece? Quando a gente vai fazer um curso, o que muitas das vezes as pessoas trabalham com a gente? A estrela de Ozod, correto? Fundo de clareamento, cores primárias, secundárias, terciárias. Mas quando a gente acaba levando isso para dentro do salão, pro lavatório, na prática, a gente acaba tendo muita dúvida. Uma das coisas que sempre tem bastante dúvida, as pessoas falam assim pra mim: Simone, o que significa quando uma pessoa, ela fala uma numeração, vou te dar um exemplo, um 1289. Isso confunde muito a minha cabeça. O que seria? O que seria uma coloração, por exemplo, 1089, 11? Então, assim, acabam sendo numerações que confundem um pouco a cabeça da gente e a gente acaba usando repetitivamente as mesmas cores, talvez com medo de ousar, com medo de criar e às vezes não entendendo nem o que significa esses números. Então, eu vou fazer uma reflexãozinha bem rápida com vocês. Eu acredito assim que a maioria de vocês já entendem bastante desse assunto, mas é só pra gente trazer de uma forma um pouco simplificada. Eu falo assim: quando a gente pega uma cartela de cor, numeração é do 1 ao 10. Se vai do 1 ao 10, que é do preto ao loiro muito claro, loiro claríssimo, como algumas cartelas, a gente tem que entender que fundo de clareamento também é do 1 ao 10. Então, se é do 1 ao 10, como é que existe o 11, o 12 e o 13? Passou daí, são cores fantasias, super clareadores, entendeu? Que normalmente são usados para fazer o quê? Tonalização, matização. Só que aí é onde, na realidade, acaba acontecendo, não vou te falar os maiores erros, acaba acontecendo muita confusão, onde a gente entra na confusão de tonalizar,
matizar e tudo mais. E aí a gente acaba chegando, talvez não num tom desejado, que foi o que aconteceu aqui no cabelinho dela. Chegou em várias cores, olha. Várias cores de cabelo. Eu tenho aqui, olha, várias nuances, se você parar pra prestar atenção nesse cabelo. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Então aqui eu tenho o natural dela. Aqui eu tenho uma base bem mais quente. Depois aqui eu tenho um cabelo que tá um pouco mais claro. Aqui na parte de baixo eu tenho um cabelo bem mais quente. Então aqui eu acabo identificando vários fundos de clareamento nesse cabelo. E aí o que eu acabo fazendo? Matizando ou tonalizando, maquiando uma cor por baixo. O que a gente tem que fazer quando a gente pega, primeiro passo, um cabelo que tem tantas cores, tantos fundos de clareamento? Então, se eu começar aqui, eu tenho cor quente e cor fria. Simone, como é que eu começo a identificar todo esse tipo de fundo de clareamento? Primeiro passo, a gente avalia a raiz da nossa cliente. Primeiro passo para começar a fazer uma avaliação, raiz. A raiz dela, o natural, não o que está manchado. Ó, a raiz natural do cabelo dela. A raiz natural do cabelo dela, eu tenho que cor? Uma altura de tom de o quê? Um 6, que seria um loiro natural. Só que tem uma questão nesse 6. Muitas das vezes, a minha cliente ela pode ter um 6 mais quente, mais fechado, ou pode ser um 6 como o dela, que é um 6, que ele é um 6 mais frio, que naturalmente esse cabelo já vai clarear com um tom mais frio, que é o que normalmente as nossas clientes loiras buscam. Depois, eu identifiquei aqui no cabelo dela um fundo de clareamento quente, olha, um 7. Bem aqui a gente vê um 7, que a gente vê que ainda tem um fundo laranja, olha só. E sucessivamente a gente vai descendo, ele chega aqui, a gente tem fundos 8, a gente tem fundos na altura de um tom de um 9, e aqui também na frente eu tenho um loiro na altura de um tom de um 10. Olha, fora que o cabelinho dela é um cabelo que também passou por um processo de corte químico. Antes da gente sentar pra falar com ela, eu perguntei, né? O que você tem no seu cabelo? Ela falou, tenho tudo. Eu já fiz tudo e mais um pouco. Aí eu ainda brinquei, ai, né? E falei assim, e a sua franja quebrou? Ela falou assim, quebrou. Por que quebrou? Por conta desse tudo aí que a gente acaba fazendo mesmo, tá? Quando a gente pega essa nossa cliente, traz aqui, olha, na parte de trás do cabelo dela, o que eu identifico? Eu identifico que as pontas dela está mais escura. Pego uma lateral aqui também, mais escura do que determinadas mechas na raiz. O que isso significa? Corte químico. Tem muitas mechas que, se a gente prestar atenção, começa e não termina. Começa e não termina. Então, o que aconteceu aqui? Teve uma quebra por inúmeros fatores. Pode ter sido por questões de qualidade do fio, como ela mesma já falou, eu tinha de tudo, já pintei meu cabelo de todas as cores. Pode ter sido aqui várias questões, mas principalmente a questão da falta de força de fio foi o que quebrou o cabelo dela. E como eu começaria a trabalhar com esse monte de fundo de clareamento? Como que eu começaria a trabalhar este cabelo? Uma da primeira dica que eu vou dar pra você: nunca crie um desenho sobre uma tela manchada. O que isso significa? Não crie um desenho sobre uma tela manchada. É você pegar o cabelo exatamente como ele está e ó, mechas. Ou pegar exatamente esse cabelo, mechas, pó descolorante. O que acontece? Aonde eu vou descolorir, eu vou remover a cor. Só que depois, o que voltar, o que vai acontecer? Esse cabelo ele vai continuar manchado. Então eu vou misturar uma tela limpa com uma tela manchada. E vou acabar não tendo uma definição de cor limpa. Só que claro, né? Antes de fazer tudo isso, a gente precisa ver se esse cabelo ele aguenta passar por um processo de descoloração. É o mais importante, né?
costumo dizer que o mais importante não é a cor em si. A cor do cabelo ela é uma consequência boa de um cabelo saudável. Então isso é muito importante a gente prestar atenção na qualidade para que realmente não aconteça o corte químico. Bom, vamos pensar que esse cabelo ele passou em um teste de mechas. Simone passou no teste, fiz o teste bonitinho. Eu vou dar uma dica para você. Olha, quando eu recebo clientes aqui no meu salão, eu consigo uma presilha? Tá bem ali. Quando eu pego uma cliente que chega aqui no meu salão, como que eu faço? Obrigada. Como que eu faço o meu teste de mechas? Eu nunca faço em uma região só da cabeça. Então, o primeiro passo, eu pego, coloco um teste na parte de trás do cabelo da minha cliente. Eu não procuro pegar tão profundo. O que eu dou um conselho pra você? Pega mais ou menos aqui em cima. Pega um teste numa região mais sensibilizada. Por que numa região mais sensibilizada? Porque essa parte do topo, ela é muito mais ressecada do que a parte de baixo. Concorda comigo? Por que ela é mais ressecada? Primeiro, porque toda essa parte aqui recebe mais sol, mais chapinha, mais luz onde a gente está no ambiente. Então, normalmente, essa parte do topo, ela é uma parte mais sensível do cabelo. Então, sempre procuro pegar nessas regiões mais do topo. Porque imagina, né? Corte químico no topo dói. Dói na alma, mas infelizmente é uma coisa que a gente vê acontecendo muito. Então eu fiz um teste aqui, faço um teste aqui e faço um teste na minha outra lateral. Eu não faço um teste de mechas em uma parte só do cabelo. Por quê? Vamos imaginar que essa minha cliente, ela pinta o cabelo sozinha em casa. E aí ela fez mais concentração de pigmento aqui e a parte de trás não tem. Concorda que a parte de trás ela vai clarear melhor do que a parte da frente? E muitas das vezes, onde é que as minhas clientes querem o cabelo mais claro? Parte frontal. Então a gente tem que pensar em todas as artes que as clientes fazem em casa. Ou aquela cliente também que vai na perfumaria, compra os matizadores, acabam concentrando tudo muito na parte frontal. Por isso, é muito interessante a gente fazer o teste de mechas sempre em 3 pontos. Parte de trás, não tão nuca, mais em cima. E aqui nas laterais. Feito isso, vamos entender que esse cabelo passou no teste de mechas. Como que eu faço para começar o trabalho para corrigir todo esse fundo de clareamento? Vamos pensar assim, o tom que está no cabelo dela é um tom, são tons mais quentes ou são tons mais frios? Se a gente for olhar o cabelo dela num todo, eu tenho tons o quê? Mais quentes, ok? Eu tenho tons mais quentes no cabelo dela. E o que minimiza os tons quentes? Quem neutraliza os tons quentes? Automaticamente são os tons frios. Então eu vou usar aqui para neutralizar o cabelo dela uma mistura de tons frios, ok? Primeiro passo que eu faço, separo essa parte frontal que já está mais clara. Por que eu vou separar a parte frontal dela que está mais clara? Pelo simples fato que eu não preciso descolorir este cabelo aqui. Descolorido ele já está. Então eu vou pegar ele e usar ele ao meu favor. Correto? Segundo passo, eu vou pegar... Normalmente eu uso uma mistura para tirar essa marcação. O que eu faço? Eu aproveito, até virar ela aqui, que eu acredito que vocês vão entender melhor. Eu aproveito, ó, o natural dela eu não trabalho, então eu vou começar a trabalhar daqui para baixo. Olha quantas cores eu tenho aqui. Eu tenho fundo 6, 7, 8 e 9 neste cabelo. Olha quantas cores eu tenho aqui. Então eu vou dar uma receita para você preparar e ter isso como coringa. Quando chegar uma cliente com esse perfil de cabelo de correção de cor, a primeira coisa, fez o teste de mecha,
identificou se os fundos de clareamento que está no cabelo dela é quente, primeiro passo, qual a cor que eu vou escolher para corrigir esse fundo? Qual a cor eu vou escolher para limpar essa tela? Eu escolho normalmente a cor número 6, que seria um loiro natural, o número 4, que seria um castanho escuro, com mais ou menos uns 2 gramas do mixer barra 33. Mais ou menos, vou falar numa proporção, vamos supor que eu coloque aqui neste cabelo 30 gramas de 40 gramas de 6, 30 gramas de 4 e uns 4 gramas de barra 33. Eu tenho aqui colocando cores frias, mas colocando um leve pigmento dourado. Por que eu estou colocando dourado? Justamente para não correr o risco de eu chumbar essas partes que estão mais claras. Porque se eu coloco só pigmento frio, o que que acontece? Essa parte dela que está mais clara, não só aqui na parte de trás, como todo o cabelo, eu vou trazer um tom acinzentado ou posso até criar pontos esverdeados, de cabelo chumbado mesmo. Mas Simone, o cabelo dela já não tem tons quentes suficiente? Eu tenho muito cobre no cabelo dela. O tom quente que prevalece aqui é o laranja. Então eu preciso esfriar sem deixar esse cabelo metálico. Tentar trazer ao máximo esse cabelo para um fundo natural. Aí vem uma pergunta que muitas vezes a gente escuta, as pessoas falam: Simone, mas 6 com 4 não dá 10? Dividido por 2 não dá 5? Teoricamente não seria mais fácil então eu pegar um 5.3? Ou pegar um 5 só e adicionar um mixer 3, em vez de trabalhar com 3 colorações? Não, porque quando eu trabalho com uma coloração número 5, eu encontro muito pigmento vermelho, que é tudo que a gente não quer nesse cabelo. Então se eu venho, faço aqui, desenho a minha tela com um fundo quente, o que vai acontecer? Aqui desse fundo quente, eu vou ter muito pigmento vermelho. Então, quando eu for descolorir esse cabelo, novamente eu vou barrar com pigmentos escuros. Pigmento muito vermelho, muito quente, que não é o que eu quero, porque aqui você concorda que eu já tenho pigmento quente demais. Então, não é a necessidade de eu colocar. Então, a minha intenção sempre é, quando eu vou fazer um trabalho de correção de cor e trabalho com tantos fundos de clareamento, é esfriar aquilo que está muito quente, sem deixar um cabelo metálico, sem deixar esse cabelo muito acinzentado, ok? Primeiro passo é sempre esse: limpe a tela, tá? Se você criar um desenho, volto a repetir, sobre uma tela manchada, você vai ter um fundo manchado. Então a cliente vai reclamar de você não ter uma tela limpa. Combinado? Entendemos isso até aqui? Então fechou. Segundo passo, como eu começo? Normalmente eu uso um oxidante bem baixinho, porque a minha intenção não é abrir e colocar pigmento lá dentro como uma coloração. A minha intenção é simplesmente cobrir essa tela, fechar esse cabelo. Olha, eu sempre trabalho com oxidante de 6 volumes. 6 volumes, para mim, ele é o ideal. Então, ele vai fechar sem dilatar e também sem abrir a base natural dela. Então, isso para mim é muito importante, tá? Conhecer o produto que você está trabalhando, para você trabalhar com bastante segurança. Normalmente, quando eu vou fazer esse trabalho de correção de cor, eu não uso a proporção. Normalmente eu uso a proporção de 1 para 1, deixo a minha coloração, meu tonalizante um pouco mais consistente, para não correr o risco de manchar. E porque também eu não aplico ele de uma vez nesse cabelo. Simone, por que você não aplica ele todo de uma vez? Pelo simples fato que ponta é sempre ponta. A ponta do cabelo ela é sempre mais porosa. O que isso significa? Que ela vai absorver muito mais pigmento, muito mais rápido do que a raiz. Então, quando você aplica uma coloração da raiz às pontas,
aonde o cabelo tem um nível de porosidade maior, ele vai ficar muito mais escuro. Ele vai fechar com muito mais facilidade. Então, qual é o passo a passo ideal para trabalhar nos cabelos? Na realidade, eu dou essa dica para todos os cabelos, tá? Até porque, qual cabelo não tem ponta? Sempre faço essa pergunta. Todo cabelo tem ponta. Se todo cabelo tem ponta, automaticamente as nossas pontas não são mais porosas? Uma brincadeira que eu sempre faço com as minhas clientes é assim, ó. Vamos cuidar da sua raiz, porque ela é sua ponta do futuro. A gente esquece que o cabelo sai daqui e vem crescendo, crescendo, crescendo. E quanto mais crescendo, mais sol, chuva, chapinha, secador, tudo mais, ela vai enfrentando. E aí o que acontece? Quando chega aqui, ela já está toda sacrificada. E quanto maior é o cabelo, mais química tem, mais essa ponta já sofreu. Então eu sempre falo, a ponta ela é um perigo para ser chumbada, para receber mais pigmento, para esse cabelo fechar muito rápido, tá bom? Então assim, primeiro passo, preparei, fiz a minha mistura com o 6 e o 4 e o /33. Essa é uma cor normalmente que eu uso padrão, principalmente para as minhas clientes que têm o cabelo numa altura de um tom, de um 6 e um 5, que eu acredito que seja a média nacional. Então assim, quando a minha cliente ela tem esse perfil, que eu acredito que é a maioria, é uma receitinha coringa, tá? Anotem aí, porque eu acho que isso pode ajudar vocês muito no dia a dia de salão, não só para fazer esse tipo de correção de cor, mas até mesmo para esfumar uma raiz, porque ela é uma cor muito coringa, tá? É uma cor assim para você ter anotadinho ali na hora que você vê um cabelo que chegou assim e fala, poxa vida, eu já sei o que fazer. Você viu que em nenhum momento eu falei para você usar um 611 ou um 717, alguma coisa assim, ou um 711, ou colocar mixer 11, alguma coisa? Por que não? Porque assim, quando a gente pega um cabelo laranja, qual que é a primeira coisa que remete na nossa cabeça? O que a gente aprendeu sempre? Que quem neutraliza os tons de laranja são os azuis. Só que a gente tem que tomar cuidado em como tá esse tom de laranja. Vou te dar um exemplo. Se esse tom de laranja, ele tiver um laranja numa altura de um tom de um 7, ele não tá tão laranja como ele estaria um laranja num 6. Entendeu? Então aí às vezes a gente acaba fazendo o quê? Com muito 11 a gente acaba chumbando esse cabelo. Então para não ter erro, realmente quando você for fazer uma limpeza de cor ou até mesmo um esfumado de raiz, trabalhe com as bases. E se você quiser acrescente um pouquinho do mixer, aí é sem chances de errar totalmente. Combinado? Fechou? Então pronto. Passei a primeira fase, identifiquei tudo que tinha no cabelo dela, já notei que essa minha cliente é uma cliente arteira, fiz os testes de mecha, passou e agora? Como é que eu começo a fazer a minha aplicação? Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você. Eu divido o cabelo dela, orelha, orelha, e vou trabalhar aqui na parte de trás. Eu gosto de sempre começar pela nuca. E tem um porquê que eu começo pela nuca, pela posição do lavatório. Se eu vou começar a enxaguar o cabelo dela sempre pela nuca, porque ela deita assim no lavatório, concorda? Então, se eu vou fazer isso, eu gosto de começar pela minha parte da nuca. Eu vou pegar, vou aplicar a minha coloração aqui. Tá vendo que o cabelo dela ainda eu consigo identificar até mais marcas aqui, ó? Bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar exatamente aqui, ó. Vou pegar o meu pincel e colocar aqui, ó. Pum! Somente aqui, ó. Vou colocar com pente pra vocês verem melhor. Vou aplicar somente aqui. Apliquei. Subo pra próxima mecha. Apliquei exatamente aqui na divisão. Eu não aplico na raiz dela. Só exatamente aqui na divisão. Você pode aplicar mais ou menos, ó, uns 2 dedinhos, tá? Isso aqui é o suficiente para você aplicar nessa primeira camada.
Eu vou fazer assim por todo o cabelo dela. Apliquei todo o cabelo dela, apliquei nas laterais. Lembrando que o único lugar que eu não vou aplicar é aqui. Nesse caso, porque hoje a minha cliente já tem uma franja mais clara. Então, nesse caso, eu não aplico na frente. Mas imagine se ela não tivesse uma frente mais clara. Obviamente, eu iria aplicar realmente na parte da frente. Só que tem um detalhe. Dica. Essa dica, gente, olha, dica de ouro, tá? Principalmente não só para essa técnica, mas é dica também até para esfumado de raiz. Então isso vale para correção de cor e isso também vale para esfumado de raiz. Eu separo sempre a parte frontal, ó, mais ou menos uns 2 dedinhos, ó. Separo aqui, separo aqui e trabalho o restante. Simone, por que você faz isso? Por que você separa a frente? Aplicou em todo o cabelo e só aqui ainda não. Imagina por quê? Alguém se arrisca? Posso falar? Alguém se arrisca aí? Por que eu não aplico? Tem alguém aí? Você? Olha, simples. As nossas têmporas, elas são mais quentes. Se a têmpora ela é mais quente, automaticamente ela vai fechar muito mais rápido, criando aqueles cabelos muito mais fechados, escuros no nosso contorno da cabeça. Por isso que muitas das vezes, quando você já pensou nisso, foi esfumar um cabelo e bem na frentinha sua cliente queria aquela mecha toda desenhada e na hora que você secou, você fala, fechou demais. Mas engraçado, fechou a frente e não fechou o restante? Já aconteceu isso com você? Porque comigo aconteceu um monte de vezes. Até eu entender, né, e ir atrás de pessoas e fazer curso e entender realmente a têmpora, ela esquenta mais rápido. Então, automaticamente ela também fecha mais rápido, ela esquenta, né? Então eu sempre deixo essa parte aqui pro final. Tem pergunta? Tem uma pessoa perguntando aqui se a raiz dela fosse branca. Gente, olha, segura essa aí, quem que é? Como é que é o nome dela? A Raquel Machado, 348. Raquel, eu vou te responder daqui a pouco, porque essa pergunta ela é maravilhosa. E se esse cabelo tivesse branco? O que eu faria, gente? Segura essa pra mim, viu aí, galera? A gente tá com a equipe aqui atrás, não vou mostrar porque senão vocês vão ficar bravos comigo. Tá anotando aqui as perguntas de vocês. Caso eu não consiga responder todas hoje, eu vou colocar as respostas no meu story, tá bom? Mas essa pergunta ela é especial, viu, Raquel? Obrigada por perguntar, porque realmente ela é muito valiosa. Gente, e perguntem, aproveitem, tirem todas as dúvidas, tá? Eu sempre falo assim que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, vou dizer o que eu sempre digo, me suguem. Eu tô aqui pra isso hoje, pra gente bater esse papo gostoso, falar de cor, que é um assunto que eu gosto muito. E principalmente se for cor num cabelo mais com várias cores, né? Eu não vou falar mal do cabelo dela, senão daqui a pouco ela me dá uma voadora daqui pra trás e vai falar, não quero que fale mais do meu cabelo. Mas enfim, eu acredito que tem muitas clientes que estão aí, tem muitas pessoas que se identificam, né, com esse tipo de cabelo. Mas vamos lá, vamos seguir a nossa linha de raciocínio, tá? Pessoal, tá dando pra entender? Se tá legal até aqui, manda um joinha pra gente continuar a nossa linha de raciocínio, tá? Se tá legal aí, manda um joinha. Eu quero realmente passar com muita clareza pra vocês, pra tirar essa dificuldade, porque realmente eu não sei se pra você, mas pra mim chega muito cabelo assim, bastante. E eu acho que muitas dicas que eu peguei aí nesses 10 anos de profissão foi muito válida, né? Não que a gente sabe de tudo, mas eu acredito que assim, até de vez em quando eu começo a me perguntar. Tem hora que chega uns desafios aqui na cadeira que eu paro, dou um passo para trás e falo assim, e agora? Eu brinco e falo assim, e aí, o que eu faço?
Então vamos lá. Vamos continuar. Joinha aí. Oi? O pessoal tá mandando bastante joinha, tá legal? Ai, obrigada então. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui o problema da nossa cliente, porque ela disse pra mim aqui que ela não aceita sair da minha cadeira com cabelo menos do que Vogue de capa internacional. Foi a exigência dela, não foi? Foi? Foi. Então vamos lá. Ó, fiz isso. Lembra que eu apliquei somente na divisão? Aí o que eu faço? Pego o meu pente, gente, esse é o meu pente, mas você usa o pente que você está acostumado a trabalhar e dá simplesmente uma leve descida. Uma leve descida. Aí você aplicou 2 dedinhos, você vai descer mais 2. Assim você vai fazer pela cabeça toda. Apliquei 2, depois eu venho aqui e aplico mais 2. Já desci 4 dedos. Apliquei 2 e vou descendo mais 2. Apliquei 2 e vou descendo mais 2. Eu vou fazer isso pela cabeça toda. Simone, e agora? Eu aplico na têmpora? Não. Ela vai ser a última sempre, ok? Então, quanto tempo de pausa que eu preciso esperar de uma aplicação para outra? Já se fez essa pergunta? Qual é o tempo de pausa? Fiz a primeira aplicação, agora eu vou fazer a segunda. Qual é o tempo de pausa que eu preciso? Mais ou menos, tá? A gente deixa uma coloração agindo no cabelo uma média de 35 minutos. Concorda comigo? Normalmente é isso que as colorações, né? Elas sempre pedem 35 minutos. Então eu vou deixar, em média, 5 minutos e vou descendo. Deixo 5, deixo 5, deixo. Nos últimos 10 minutos que eu vou aplicar essa parte da ponta, tá? Por que nos últimos 10 minutos eu vou aplicar a parte da ponta? Para não correr o risco dela fechar demais. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a ponta ela é mais porosa? Se ela é mais porosa, ela tem que ficar muito menos tempo. Feito isso, quando eu cheguei na metade do meu cabelo, eu posso começar a trabalhar minha parte frontal. Eu posso começar a trabalhar toda a minha parte frontal. Toda a minha parte de têmpora. Ok? Simone, por que eu não posso aplicar o cabelo no cabelo dela todo de uma vez? Volto a responder. Simplesmente pelo fato que quanto mais para baixo está o cabelo dela, mais poroso ele está. Se eu aplico de uma vez, eu simplesmente venho aqui e aplico uma coloração inteira nesse cabelo, eu vou fechar muito a ponta dela, porque a ponta dela está mais porosa. Então eu não indico de jeito maneira a gente fazer isso, tá? Outra dica que eu vou dar pra você: quando chegar nesses 10 últimos minutos, você pode levar a sua cliente até o lavatório e finalizar os 10 últimos minutos da ponta no lavatório. Sabe por quê? Porque se a gente vê que começou a fechar demais, simplesmente eu já tô no lavatório, é só enxaguar ali e pronto, a gente minimiza problema. Até porque, qual é a parte do cabelo, tirando os contornos que hoje estão em alta, né? As nossas clientes pedem muito os cabelos, né, com o contorno todo mais claro. Mas quando ela quer, o que ela quer mais claro? É a ponta. Então eu falo que assim, eu não costumo gerar trabalho para mim mesma. Então, o que eu faço? Eu simplesmente deixo aqui no final. Se tá no lavatório, eu vejo, poxa, tá fechando muito, eu já corro ali e enxago. Esse foi o primeiro passo. Simone, qual é o objetivo de fazer isso? Volto a te dizer, eu limpar a minha tela antes de começar a fazer qualquer trabalho de mechas. É muito importante fazer isso. Não criar um desenho sobre uma tela manchada, porque a tela manchada ela já está, ok? Se manchada ela já está, como é que eu vou identificar depois o que foi feito? Aí a cliente sai do salão, tá com a luz, tá com uma escova, tá com babyliss, a gente tá pá, né? A gente sai do salão toda se achando. E aí ela volta no outro dia e fala assim, mas o meu cabelo continua laranja. Já aconteceu isso com você? Ela fala assim, mas ainda tenho mechas laranjas, não é o que eu queria que realmente o meu cabelo tivesse num tom, né, mais uniforme. Então, se a gente for por esse caminho, vai minimizar realmente os erros que eu estou te falando.
correto? O Jairo perguntou, na raiz não aplica? Jairo Hair. Jairo, Raquel, eu não esqueci da sua pergunta. Daqui a pouco eu vou te responder porque ela é muito boa. Jairo Hair perguntou se na raiz a gente não aplica. Ótima pergunta, Jairo. Não aplico na raiz. Jairo, sabe por que a gente não aplica na raiz? Por quê? Quanto mais natural for a raiz da nossa cliente, mais bonito vai ficar esse trabalho. Quando chega uma cliente para mim no salão, que tá com esse cabelo assim como o dela, com vários fundos de clareamento, várias cores, o que eu sempre peço para cliente? Espera o cabelo crescer de 1 a 2 dedos do seu natural, para depois eu começar a trabalhar essa correção de cor. Por que isso? Porque depois, quando ele começar a crescer, ele não vai ter aquela divisão. Porque querendo ou não, quando a gente fala assim, ó, eu criei uma cor muito próxima ao natural dela, concorda? Mas eu posso te falar, é próximo. O que Deus deu pra ela, só ele dá. O homem sintetiza tudo, concorda comigo? Que não existe fábrica no mundo que vai fabricar uma cor exatamente igual da minha cliente. Então, quando eu já tenho o fundo dela, a base dela, mais natural, menos química eu coloco. Porque depois o meu desenho, principalmente se for um desenho que eu vou fazer daqui, ó. Imagina que a minha cliente quer esse desenho de mecha. Ó, ela quer isso aqui, ó. Um cabelo com várias mechas, ou para quem usa a técnica também do iriçado, ó, se ela quer esse cabelo aqui, ó, com muita quantidade de mecha, que sai realmente da raiz. Quanto mais natural for esse fundo dela, melhor vai ficar quando ele crescer, ok? E assim você também não precisa ficar pintando, ele não vai criar novamente faixas. Ok, Jairo? Consegui responder aí? Legal? Thaís e Cristina. A Thaís? Thaís e Cristina. E se a raiz natural for um pouco mais clara, qual fundo base para ser usado? Ótima pergunta. Thaís e Cristina. Se o cabelo da minha cliente for um pouco mais claro, qual é o fundo base que eu posso escolher para ela? Olha, eu vou trazer um 6 puro, tá? Um fundo 6, ele vai ser a melhor opção. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje, eu moro em Santa Catarina, Florianópolis. Normalmente, as minhas clientes têm uma base muito clara e muito fria. Então, assim, será que a Thaís está me perguntando de uma base 7? Se a minha cliente tiver uma base 7, eu vou misturar o 7 com um pouquinho do 6. Eu uso sempre a base dela, quando ela tem um fundo mais claro, com um pouquinho de uma base um pouco mais fechada. Por quê que eu faço isso? Porque eu tenho uma coloração aqui artificial que está muito quente e eu preciso esfriar, sem correr o risco de fechar muito esse cabelo, porque a base dela já é muito clara. Principalmente aqui onde eu moro. Eu moro no sul, como eu dizia, eu moro em Florianópolis, então aqui eu pego bastante pessoas com essa base clara. Então, assim, um coringa também que eu gosto de usar, uma numeração. Aí, talvez, Thaís, eu misturaria uma cor fantasia. Eu faria um 7 com um 71, que teria um pouquinho de marrom, mas um fundo acinzentado. Eu não colocaria um 71, tá? Isso eu não faria para não chumbar muito esse cabelo. Porque imagina, se ele é um cabelo já com uma base mais clara, automaticamente ele é um cabelo mais frio. Então, quanto mais frio for esse cabelo, mais chances de chumbar ele eu tenho. Ok? Respondendo? Tá dando pra entender até aqui, galera? Tá dando pra entender? Se sim, manda um joinha. Tá dando? Tá legal? Tá bem explicadinho? Gente, eu acho que um dos nossos papéis, assim, é tentar facilitar. Eu vou dizer novamente essa frase. Eu não gero trabalho para mim mesma. Mas assim, tem algumas coisas que a gente precisa encurtar o caminho. Isso é prático. É simplesmente ser mais prático e direto. E entender um pouquinho, né, o fundo. Então essa dica que eu dei para você, de quanto mais quente tá esse cabelo, mais cuidado a gente precisa ter em limpar essa cor. Simone,
Uma pergunta que ninguém me fez, mas como eu sou curiosa, eu mesma vou fazer. Só tá mandando um monte de joinha aí, ó. Ó, essa mecha que você separa para aplicar a sua coloração, qual a grossura dela? Ela pode ser assim ou ela tem que ser mais fina? Parou para pensar nisso? Pessoal, quanto mais grossa for, mais difícil vai ser o seu trabalho. Então, eu vou dar uma dica. Procure pegar mechas como se você fosse fazer uma cobertura de branco. Quando a gente vai fazer uma cobertura de branco, a gente não faz um trabalho mais minucioso? Ó, não é assim? Então, a gente vai trabalhar nesse cabelo também com um trabalho mais minucioso. Peguei aqui uma mecha fina, apliquei aqui nos meus 2 dedinhos, pausa. Depois eu desço mais um pouquinho e desço mais um pouquinho. E nos últimos 10 minutos eu coloco pra ponta. Então, peguem mechas finas para quando você enxaguar esse cabelo, ele não estar manchado. Realmente a gente conseguir ter limpado toda essa tela, todo esse cabelinho dela. Ok? Feito isso, o que eu faço depois? Fiz todo esse processo, passei por todo o cabelo dela, levo a minha cliente até o lavatório e vou lavar esse cabelo. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia nesse momento? Eu não gero trabalho para mim mesma. E procuro também não fazer cabelo efeito Cinderela. O que significa isso? Porque eu nunca ouvi falar desse cabelo. Gente, qual é o momento que a cliente te ama? Que ela te idolatra? Que ela realmente vai falar assim, você é o profissional da minha vida, para não falar outro nome. É aquele momento que quando ela chega em casa, ela lava o cabelo, né? Porque assim, ó, é nítido, gente. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. As loiras que estão aqui assistindo essa live sabem o que eu tô falando. A hora de lavar o cabelo, meu amor, é que dá aquele gelo no coração. Eu falo pra minhas clientes assim, ó, você só vai lembrar de mim no banho. Já pensou nisso? Que a hora que você molha, que você fala assim, deu bom ou deu ruim. Não é? É a hora que a gente lava o cabelo em casa. Então, pensando nisso, eu sempre procuro lavar o meu cabelo das minhas clientes nesse momento estrategicamente. O que seria isso, Simone? Usando uma boa linha de lavatório. Usando as melhores forças que eu tenho, justamente para tratar esse cabelo antes de fazer as mechas. Então, eu faço uso também até de um reconstrutor. Porque imagina só, se é um cabelo que já passou por tanta química, coitado, ele já levou tanta surra. Então, antes de fazer as mechas ali, eu aproveito e já faço um tratamento de reconstrução. Ô, mas Simone, não vai atrapalhar na hora da abertura dessa mecha? Mas nunca ninguém me falou isso, eu nunca ouvi falar. Não vai. Porque quanto mais saudável tiver esse fio, melhor vai ser para você trabalhar e mais bonita vai ser a qualidade de cor que esse cabelo vai ser revelado. Ok? Concorda comigo? Primeiro passo, gente. Simone, o cabelo dela tem coloração. Eu lavo com shampoo anti-resíduo? Não. Gente, pra mim shampoo anti-resíduo não tinha nem que existir, tá? Porque ele é extremamente alcalino. Ele é uma química no fio. Primeiro ponto. Então, procure um shampoo hidratante. Um shampoo mais hidratante. Depois entre com reconstrutor. Aí você já tá tratando esse fio. Fechou? Pega a sua cliente, tratou, teve todos os cuidados de lavatórios que são bem essenciais, levou ela até a cadeira e comece o seu processo de montagem de mechas. De acordo com o que você decidiu para ela. De acordo com o que você escolheu trabalhar junto com ela. Tá? Vou te dar um exemplo. Hoje, a gente vê que é muito comum o quê? As clientes pedirem o quê? Um fundo mais natural e com as pontas mais claras. Acontece com vocês também? É comum as clientes de vocês pedirem esse perfil de cabelo? Porque hoje, normalmente, o que a gente vê muito em questão de tendência é contorno mais claro, um fundo com mechas também, né, mais natural e com as pontas totalmente claras. É isso? Então, levei a minha cliente até a cadeira. Fiz toda a minha preparação de mechas,
Ah, e eu tenho alguns segredinhos, tá? Tem alguns segredinhos que eu vou começar a revelar pra vocês. Gente, eu trabalho com protocolo em tudo que eu faço. Por que eu trabalho com protocolo em tudo que eu faço? Eu gosto de entender o cabelo como parte do nosso corpo, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Se o cabelo ele faz parte do nosso corpo, ele também tem uma estrutura, concorda? Então ele tem uma estrutura fisiológica que precisa ser respeitada. Por que os cabelos quebram? Falta de força. Vou te dar um exemplo. Alguém aí vai pra academia? Eu não vou, né? Até porque eu tô grávida de quase 8 meses, então não dá realmente pra ir. Mas vamos supor que eu fosse, tá? Você pegou um peso, tá lá, pá. A hora que seu corpo não aguenta mais, o que você faz? Você solta. Automaticamente, esse reflexo faz o quê? Você soltou, caiu. O cabelo, quando você força muito, o que faz? Ele quebra. É simples assim. Outra dica. Diálogo. Sempre falo. Se a gente sentisse a dor que o nosso cabelo sente, a gente não maltrataria tanto ele. Concorda comigo? Imagina que a dor que você pega ali na academia se sentisse no cabelo. Ou até mais. Você imagina que a dor que a gente sente na descoloração era como a gente sentisse um corte na nossa pele. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento para respeitar a estrutura do fio. Assim minimiza quebra, minimiza corte químico. Entende? Então eu já entendi como funciona. E tem mais uma outra coisa, que é mais uma dica que eu vou dar pra vocês. Gente, vocês estão vendo o meu cabelo? Eu cuido, tá? Muito. Eu acho que eu devo estar, meu Deus, mais de um ano sem fazer cor. Engravidei, não faço mechas. Então, só que o meu cabelo tem uma estrutura fisiológica. Se o meu cabelo chegar nisso aqui, como 2 e 2 são 4, vai quebrar. Não tem o que fazer. E tem o porquê. Porque a estrutura do meu fio não aguenta. Não é que o produto é ruim. Não é que eu não soube fazer, ou o profissional que fez as minhas mechas não soube fazer. É porque a minha estrutura do meu fio não aguenta. E é meu. Às vezes o cliente chega pra mim e fala assim, Simone, mas eu quero. Eu falo, meu amor, é a mesma coisa de você chegar num personal trainer ou num cirurgião plástico e falar assim, muda a minha estrutura óssea porque eu acho que eu sou muito grandona. Ou eu sou muito minhãozinha e eu quero ficar grandona. É possível? Não é. A nossa estrutura não tem como a gente mudar, concorda? Então a gente precisa entender e respeitar. E passar isso para nossa cliente com muita clareza. Porque muitas das vezes não é porque a gente não quer. É que realmente a estrutura do fio dela não aguenta. Opa! São efeitos especiais contratados para a live de hoje. Gente, então assim, muitas das vezes é bom a gente entender isso e aceitar. Porque assim, eu já fui loira igual a tempestade dos X-Men. Acreditem. Eu tive cortes químicos horrorosos. E não é porque a pessoa talvez não soube trabalhar. Ou trabalhou com produto ruim. É porque realmente o meu fio, eu aceitei. O meu cabelo, ele não aguenta. Ele não aguenta. É um cabelo que eu não tenho branco ainda, não faço coloração. É um cabelo que uso bons produtos, procuro usar o de melhor. Então, assim, realmente é a estrutura do meu fio. Então, a gente tem que entender e respeitar, ok? Então, feito isso, eu vou falar um pouquinho de vocês com o protocolo, tá? E vocês vão entender um pouco ao longo das nossas lives, um pouco sobre os protocolos que eu uso para minimizar erros. Porque erros a gente sempre está suscetíveis, né? Mas quanto mais a gente minimizar, melhor, ok? Então vamos lá. Como eu faria o cabelo dela? Qual técnica eu usaria para montar esse cabelinho dela? Cabelo curto, menina nova, bem nova, né? Fazendo arte no cabelo, mas tá tudo bem. Curto, olha, se a gente for pegar, é um cabelo que tá usando bastante, moderno. Eu posso te dizer o que eu já não faria. Uma cor monocromática. Que raio é isso? Monocromática. Uma cor chapada, da raiz às pontas. Por que eu não faria isso? Justamente porque o cabelo dela já passou por quebra. Então, eu usaria de uma técnica que eu trabalho bastante.
Gente, era só pra falar de fundo de clareamento e correção de cor, e eu aqui dando dica de técnica de mecha, né? É porque eu não aguento. Como é que a gente fala de cor e não fala de mechas, né? Não dá. Não consigo, pra falar bem a verdade. Então, como eu faria o cabelo dela? Isso aqui é uma técnica que eu uso muito padrão. Eu divido o cabelo dela orelha a orelha. Dou, sim, aquela acentuada no contorno clássico, né? Que ele entrou e vai demorar pra sair. Ó, pego aqui, iriço mais rente à raiz dela, ó. Aplico o meu produto. Subi. Vai cair minha presilha aqui, não pode. Segunda mecha. Eu vou pegar uma mecha um pouco mais larga. Aproximadamente 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Tirei. Lembra que esse cabelo a gente já fez a correção do fundo dele. Então vamos imaginar, opa, que ele está todo escuro, ok? Feito isso, eu vou pegar essa mecha de 2, ó, e vou dividir ela no meio. Bum. Aí eu trabalho a de cima. Não iriço muito, tá? Iriço mais ou menos isso aqui. Ô, Simone, tá, mas você falou pra mim que a ponta dela vai ficar mais clara. Se a ponta dela vai ficar mais clara, por que você já não pegou tudo isso e fez isso? Você simplesmente dividiu e deixou isso aqui pra cá. Parou pra pensar nisso? Primeiro, vou te dizer, eu não gero trabalho pra mim mesma. Concorda comigo? Então, primeiro eu tenho que pensar que ela vai retocar esse cabelo. Se ela vai retocar esse cabelo, eu tenho que ter fundo. Segundo ponto, toda mecha clara que cai sobre uma escura, ela se destaca mais. É muito importante a gente deixar fundo, a gente deixar luz e sombra. É muito importante. Eu tenho que pensar não só em poupar mechas, eu tenho que pensar em profundidade, eu tenho que pensar também em contraste de cor. Ai, Simone, mas isso não vai dar certo, porque depois aí a minha cliente vai achar que eu descolori cabelo de menos. E ela queria mais. Eu posso te garantir, como 2 e 2 são 4, que quando você desembaraçar esse cabelo, ele vai estar realmente com bastante mechas, tá? Vai estar com muitas mechas. Então, quando você desembaraça ele já vai ter bastante mechas. Essa parte escura que você deixou é muito, muito importante para dar profundidade e contraste. Essa luz e sombra faz com que o mais claro se destaque. E você também, no seu próximo retoque, você tenha mais cabelo natural para trabalhar e você minimiza erros, danos, sensibilidades futuras para esse fio, ok? Deu para entender? Sim? Deu joinha? Mande joinha aí. Outra coisa, montou todo esse cabelo? Simone, e aí? O que eu faço? Fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento que eu vou tirar esse cabelo? Olha, se ele passou no teste, você viu um teste, Simone, fui até um 9, sucesso. Se ela tem um cabelo mais clarinho, que eu sei que quer, né? Quer? Óbvio. Sempre querem, né? Óbvio, a resposta é normalmente o que a gente escuta. O que a gente faz? Se a gente quer um fundo, deixa, o cabelo ele tem que chegar até lá. Ai, Simone, o cabelo não aguentou. Chegou ali no 8 laranja, já estava todo emborrachado. O ideal, então, é não prometer isso para sua cliente. Porque o que vai acontecer, tá? Você vai tirar ele antes, talvez num 8, que ainda tem um fundo muito quente. Você vai pegar um tonalizante e vai aplicar, sei lá, um 10-11, um 12-11, um 9-11, um 8-11, ou um 10-89, um 9-89. E essa cliente vai lavar o cabelo dela em casa. Depois de uns 15 dias, dependendo da porosidade do fio, vai chegar pra você e falar assim, meu cabelo tá amarelo. Ou meu cabelo puxou pro laranja. O ideal é você clarear no tom que você quer. Se você quer um loiro bonito, um loiro que realmente dure até o próximo retoque,
procure levar os cabelos até uma altura de 9, que seria ter aquele fundo levemente dourado ainda, mas ele não é tão amarelo, entende? Feito isso, você vai ter menos transtornos futuros, tá? Agora eu vou dar uma dica minha. Uma receitinha assim, ó, bem coringa. Uma receita bem coringa. Se você tira numa altura de um tom de 9 e trabalha com tonalizante nessa mesma altura, gente. Sei lá, gente, eu tô dando número aleatórios, tá bom? Não é que eu use, mas por exemplo, o 9,12, o 9,89 ou mesmo o 9,3, dependendo do que você quer, mas sempre na mesma altura de tom. Não faça isso trabalhando um 8, uma base 8, trabalhando um tonalizante maior. Eu acredito que isso é o que traz mais transtornos e acaba fazendo o que aconteceu aqui com ela, abrindo a base dela. Porque essa base foi aberta devido a tonalizante que foi tentado corrigir essa cor, porque aí não saiu, coloquei um tonalizante que ele é um super clareador, ela tem uma base mais clarinha e o que aconteceu? Eu abri, eu criei um outro problema, ok? Agora, feito isso, gente, é só sucesso. É cuidar desse fio, é fazer ele da melhor forma possível. Tenho certeza que esse passo a passo de correção de cor vai te ajudar muito. É um coringa, serve praticamente para 99,9% dos cabelos. É uma técnica que eu mais uso aqui no salão e posso te garantir, as minhas clientes gostam e não reclamam. Agora, respondendo a pergunta da Raquel. A gente está quase encerrando a nossa live e eu vou responder a pergunta da Raquel. E se esse cabelo tivesse branco? Já parou para pensar como eu faria? Gente, seria mais simples ainda. Como? Como seria mais simples ainda? Seria muito mais fácil esse caminho. Raquel deve estar aí com a gente, não fique brava comigo, tá? Mas é que amanhã será o assunto da nossa live. Mechas versus cobertura de branco, ou mechas versus cabelos brancos, porcentagem de branco, até quanto de mechas eu posso fazer em cabelo branco, qual é o momento ideal de eu cobrir esse branco, de eu fazer, e por aí vai. Então assim, olha, eu convido vocês a estarem comigo amanhã às 19 horas e eu quero passar todos os meus segredos para vocês sobre o que eu faço quando as minhas clientes têm branco. Porque acaba sendo assim muita dúvida também sobre cabelo branco, não tem? Ai meu Deus, a minha cliente começa com fiozinhos e já quer ficar loira. Não existe isso? A mulherada não fica velha, a gente fica loira, não é isso que normalmente a gente escuta? E até que ponto isso é legal? Até que ponto isso não é legal? Já parou para se perguntar? Até que ponto a gente está poluindo esse cabelo de cor ou não? Quais são os caminhos corretos? E tem mais uma questão. Até onde ele aguenta passar por esses processos? Não é verdade? Pessoal, respondendo, tá? Então fica aqui para amanhã o meu convite às 19 horas. Vai ser o tema. Raquel te convida a estar comigo. Prometo para você que vai ser a primeira pergunta que eu vou responder amanhã, tá? Prometo. Não fique brava comigo de coração, que eu quero você aqui comigo amanhã, porque vai ser o nosso assunto e eu vou começar falando justamente sobre isso. E se esse cabelo tivesse brancos, como eu faria? Outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte: Simone, corrigir todo esse cabelo, eu não vou ter problemas com essa cliente depois? Olha, eu posso te garantir uma coisa: se você seguiu todo esse passo a passo que eu te falei, procurou identificar o fundo dela, quando você tem fundos quentes, não procure colocar tanta cor fria só, para não chumbar esse cabelo. Trabalhe com cores coringas. Opte por usar colorações, marcas que você já conhece, que você já está acostumado a trabalhar, que você tem habilidade. Porque você sabe o que acontece? Se eu hoje, como colorista, tá? Pegar um 6 de uma marca X, fazer um quadrado, outro 6 de uma marca aqui, outro quadrado, e aqui sucessivamente, eu vou ter vários tons, porque cada empresa trabalha com um tipo de pigmento. Então é muito importante a gente saber qual pigmento a gente está trabalhando. Tem empresas que trabalham com pigmentos quentes, tem empresas que trabalham com pigmentos frios. Então é muito legal a gente saber e dominar isso, ok? É uma dica, tá? Então assim,
E usem, aproveitem bastante. Se ficou alguma dúvida, manda pra mim no meu direct. Eu prometo que eu vou responder vocês. Prometo de coração, porque esse é um assunto que eu gosto. E eu quero realmente entrar dentro do salão de vocês e fazer a diferença junto com vocês, tá? Eu sei que lá atrás, quando eu comecei, eu sentia muita dificuldade. E eu tive pessoas que me ajudaram, me abriram portas, e eu quero também fazer isso por vocês. Então a intenção dessas lives é contribuir com um pouquinho do que eu sei para levar vocês para dentro do salão de vocês, ok? Gente, olha, quero ficar aqui novamente o meu convite. Tem mais pergunta? Tem. A Rose Ferreira deu um assunto legal para nós abordar aqui também. Transição de grisalho para branco. Rose Ferreira... Para falar sobre a transição de grisalho para branco. Adorei, Rose, obrigada pela dica. Vamos falar amanhã, junto com os brancos? Beleza, Rose, amanhã falaremos também em transição de grisalhos para branco. Muito legal, eu adoro que vocês tragam isso. Podem dar sugestões. Como eu falei, a gente tá aqui para somar, né? Então, gente, amanhã, ó, tem mais uma dica que vamos falar, que vou falar aqui com você, que é a transição de grisalho para branco, branco versus mechas, quando cobrir, quando não cobrir. Gente, até regrinha. Você sabia que para cobrir branco tem regra? Tem. Até para cobrir 30%, 40%, 50%, 70%, 100%. Tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Então não percam a live de amanhã, que a gente vai tirar todas essas dúvidas. E Raquel, eu volto amanhã no primeiro momento respondendo a sua pergunta, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigada. O Instagram vai derrubar a gente. Eu quero saber, pessoal, vai ficar salva essa live? Não? Não vai ficar salva? Gente, olha... Essa live vai ser bônus. Vai ser bônus? Então quer dizer que a de amanhã também não vai. Então, tem que acompanhar na íntegra todos os dias. Tem que acompanhar na íntegra todos os dias? Então teremos o quê? Uma sequência de 6 lives, é isso? Fica ligado nos stories. Lives. Gente, fica ligadinho aqui. Assuntos bem legais. Vou trazer cabelos polêmicos, como da nossa modelo de hoje. Ela vai sair daqui com a quase vai me dar um soco pra trás. Mas é o que chega pra gente no nosso dia a dia de salão. Então, assim, vão ser 6 encontros com assuntos do dia a dia de salão. Uma coisa que eu posso garantir pra você: nenhum cabelo será natural. Todos os cabelos serão processados quimicamente, que eu acho que é o que a gente chega na maioria pra gente, né? O que chega na maioria do nosso salão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem ligadinhos aqui. Vem comigo, vem com a Si, que eu só quero somar na vida de vocês. Um grande beijo e até amanhã.